identificar um estuprador. O crime que aconteceu neste matagal assustou a população de Ilha Solteira, região noroeste de São Paulo. Reginaldo Pereira Gomes estuprou uma menina de 16 anos. Com outros 4 suspeitos, ele negou tudo. Apesar de haver evidências contra o pedreiro, era necessário algo mais consistente para que ele pudesse ser indiciado como autor do crime. O que a polícia procurava, acabou encontrando no laboratório da Universidade de Mogi das Cruzes, o primeiro do país a usar o exame do DNA para identificar estupradores. O DNA é o código genético que identifica cada indivíduo. No exame, os médicos primeiro conferiram se havia sêmen no líquido vaginal da vítima. Os espermatozoides, aqui em vermelho, foram localizados. O DNA foi isolado das células e multiplicado milhões de vezes. E através dessas fitas, identificado. O sangue do suspeito passou pelo mesmo processo. No final, a conclusão: sêmen e sangue tinham características genéticas idênticas. O método é absolutamente preciso. Se a sua eficiência em indicar um estuprador sobe acima de 99%. O exame de DNA é uma prova muito significativa e muito importante que certamente inaugura aqui no Brasil uma nova etapa na investigação criminal e na sua utilização nos tribunais brasileiros. Bom dia, São Paulo. Pela primeira vez no Brasil, o caso de estupro foi solucionado com a ajuda de um exame de DNA. Através da análise das características genéticas dos suspeitos, a polícia de Ilha Solteira encontrou o culpado. Nos últimos 15 dias, a polícia de Ilha Solteira foi toda mobilizada para localizar o autor de um estupro que revoltou os moradores. Há 8 anos, não era registrado um crime desse tipo e com tanta violência na cidade. O crime aconteceu nesta região a menos de 100 metros da casa da vítima. A estudante vinha descendo por esta rua de bicicleta quando nesse ponto foi abordada e agredida por um homem que também descia de bicicleta. Desacordada, a moça foi arrastada até aqueles pinheiros e ali, além de ser estuprada, foi violentamente agredida. A moça ficou com hematomas por todo o corpo, teve afundamento de um osso da face e ficou com o rosto todo desfigurado. Toda essa violência deixou a moça em estado de choque. Ela tem 16 anos e, por determinação de um médico psiquiatra, foi proibida de dar entrevista. 5 homens foram apontados como suspeitos, mas por falta de provas concretas, a polícia recorreu a um método inédito, o exame do DNA. Através de fragmentos de esperma, o médico Vilmes Teixeira, da Universidade de Mogi das Cruzes, conseguiu isolar as características genéticas do estuprador. Depois, ele confrontou com o sangue coletado dos suspeitos e chegou ao autor do crime, o mecânico Reginaldo Pereira Gomes. Eu lembro que eu estava em cima da menina, eu vesti a roupa nela e saí correndo embora. As agressões, os socos, os pontapés, você não lembra? Não, senhora, eu só o vi na rua. Trata-se de uma prova material de valor absoluto, ou seja, incontestável. É uma modernidade da ciência ajudando a polícia nas investigações. O Centro de Pesquisas de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, vai exportar técnica de investigação biológica para crimes sexuais. O método foi criado por pesquisadores da Universidade de Mogi e já conseguiu solucionar um caso de estupro com a ajuda de um exame de DNA. Os especialistas acreditam que a técnica pode reduzir o número de crimes sexuais em que os culpados não são punidos. É aqui, no Centro de Investigação de Crimes Sexuais, na Universidade de Mogi das Cruzes, que trabalham os detetives biológicos, como estão sendo chamados os integrantes da equipe do Dr. Vilmes Teixeira, um dos responsáveis pela identificação da ossada de Joseph Mengele. O grupo desenvolveu a técnica PCR-TQ-alfa, um nome complicado, mas capaz de solucionar casos ainda mais complicados, os crimes sexuais. O teste, que já foi aplicado em mais de 250 pessoas, é feito através da duplicação em milhões de vezes do DNA encontrado em pequenos vestígios deixados na vítima. No caso de estupro, o sêmen. Depois,
o DNA é comparado com o sangue do suspeito. O resultado deste teste pode sair em 48 horas. O DNA é a testemunha invisível do crime, que mora nos sofisticados laboratórios e que não mente. Isso aumenta a probabilidade de se chegar ao responsável pelo crime sexual. A exemplo disso, nos Estados Unidos, nos centros onde se aplica esta metodologia, em ampla escala nas grandes metrópoles, a condenação dos estupradores chega a atingir mais de 90% com base apenas em provas biológicas, principalmente o DNA. Um teste de laboratório é a mais nova arma que a polícia tem para identificar um estuprador. O exame de código genético. Ele foi usado pela primeira vez no Brasil. O laboratório é particular e foi montado nesta universidade em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo. A pesquisa de código genético feita no laboratório forense da universidade segue as mesmas técnicas dos exames para determinar a paternidade de uma criança. Um exame de paternidade geralmente é feito em condições ideais de laboratório, onde são colhidas amostras recentes de sangue do pai, do filho e da mãe. Mas este laboratório é capaz de identificar o código genético de um estuprador, por exemplo, com pequenos vestígios deixados na vítima ou no local do crime, e que às vezes nem são visíveis a olho nu. Amostras mínimas, uma pequena mancha de sangue, resíduos de sêmen encontrados na vítima, até num fio de cabelo. Para o exame não é necessário mais do que um cotonete de coleta. Os vestígios encontrados na vagina da vítima são analisados em microscópio para que os espermatozoides sejam identificados. As células da vítima são separadas. As células do autor são fracionadas até que seja encontrado o DNA, o código genético. Depois, o DNA é multiplicado milhões de vezes para finalmente passar por uma reação nessa película. Aqui, estes pontos azuis revelam o código genético do estuprador. No mês passado, a polícia de Ilha Solteira, a 670 quilômetros da capital, coletou material para o exame. O DNA do agressor foi identificado. Depois, o sangue de um suspeito, Reginaldo Gomes, foi coletado. O DNA do sangue de Reginaldo era igual ao DNA dos espermatozoides encontrados na vítima do estupro. A probabilidade varia desde um mínimo de 90% até 99% ou mais por cento. É um avanço. Evite injustiça. Falando de estupro, primeiro quero lembrar aqui que o estupro, segundo as estatísticas, acontece com mulheres de todas as classes, não são só as mulheres de classes menos favorecidas, não, que moram em bairros mais considerados perigosos. Hoje você sabe, qualquer cidade, grande ou pequena, esse tipo de violência acontece, e a novidade é que as mulheres têm tido agora mais coragem de denunciar esse tipo de violência, porque estão encontrando um apoio do Estado, por parte das delegacias da mulher e mesmo dos homens que estão se preparando para receber esse tipo de denúncia, sem considerar que a mulher é culpada, porque antigamente era assim, quer dizer, a mulher ela foi estuprada, o homem olhava para ver se ela tinha tido alguma parte com o assunto. Quando o estupro está mais do que provado, é uma violência que acontece realmente, independentemente de qualquer coisa. Inclusive, tem muita gente pesquisando o DNA, que é a origem da célula, vamos dizer, que vai determinar uma série de coisas da personalidade do homem, né, que é uma pesquisa muito moderna, inclusive está sendo desenvolvida pela Universidade de Mogi das Cruzes, que mostra que o estuprador já nasce com essa característica na personalidade. É polêmico, mas parece que tem muito sentido tudo isso que está sendo estudado. Então, antes da gente ir para as informações, a redação vai entrar com uma materinha contando esse caso. Boa tarde, Silvia. Bom, as pesquisas mostram que, na maioria dos casos de mulheres estupradas, elas nem chegam a dar queixa na polícia, porque muitas vezes acham que não vai dar em nada, que o estuprador não vai ser identificado. Bom, isso agora está acabando, porque existe um exame pioneiro no Brasil, desenvolvido pelo laboratório da Universidade de Mogi das Cruzes, que identifica o estuprador a partir do DNA, que é o código genético da pessoa, que está presente no sêmen. Bom, e de qualquer maneira, o que é mais importante é que mesmo que esse estuprador não tenha ficha na polícia, ele pode
pode não ser identificado da primeira vez, mas se ele reincidir, ele vai acabar sendo identificado, porque a universidade está montando um banco de sêmen. Vamos ver a matéria. No Brasil não existe estatística segura sobre a prática de crimes sexuais. O que se sabe é que o estupro lidera a lista dos crimes que mais assustam a sociedade e mais geram preconceito. Na maioria dos casos, a vítima não procura a polícia por vergonha e por achar que é quase impossível identificar o culpado. Mas essa situação está mudando. A Universidade de Mogi das Cruzes já está pondo em prática um projeto que permite a identificação de um estuprador através da molécula de DNA. Para tentar reverter este quadro de impunidade e colocar o Brasil no primeiro mundo das pesquisas de crimes sexuais, pesquisadores da Universidade de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, desenvolveram esse laboratório de biologia molecular. Aqui é possível a identificação de um suspeito através da análise do DNA. No laboratório, o primeiro passo é saber se na amostra coletada existe o sêmen do agressor. Na sequência, o material é levado para este outro equipamento que retira do espermatozoide o DNA, o código genético, que reúne todas as características físicas, biológicas e hereditárias da pessoa. Esse DNA, que é invisível ao olho humano, é levado para um aparelho de última geração, que duplica milhões de vezes a amostra, mesmo que ela seja mínima. No final, o material é revelado e o suspeito identificado, no prazo de 48 horas. A probabilidade de acerto usando essa metodologia sobe acima de 90%, pode atingir os 99% ou mais por cento dos casos. O exame funciona efetivamente só no caso de se ter um suspeito do crime? Não, muitas vezes não há suspeito. Nesses casos, é necessário que esses dados do DNA sejam arquivados, porque os estupradores frequentemente são reincidentes e podemos apanhá-los numa outra oportunidade. Você vê, Silvio, eu acho que esse tipo de exame deve encorajar muitas mulheres a dar queixa numa próxima oportunidade. Com você. É verdade, porque a mulher que é estuprada, ela quer que o cara, que a justiça seja feita, certo? Quer dizer, ela quer, lógico que num primeiro momento ela quer viver. Num segundo momento ela quer que a justiça seja feita, porque eu imagino que se acontecesse uma coisa dessas comigo, no mínimo não consolo, né? Saber, isso é importante, né? É importante que ela queira que essa justiça seja feita efetivamente, que ela não se enclausure, porque esse